No vídeo passado o protagonista se livrou de ser um escravo imortal dos monstros. Ao receber poderes divinos para ficar mais forte, ele estava encurralado no meio de vários monstros, que estavam avançando na sua direção e do seu mestre. Mas em pouco tempo o protagonista conseguiu derrotar todos os monstros, e estava descansando deitado no chão depois da batalha, e o seu professor falou que ele já tinha descansado o suficiente para que eles continuem o treinamento, perguntando se ele estava com fome. E obviamente o protagonista estava morrendo de fome, mas para seu azar o seu professor queria comer somente no próximo vilarejo que encontrassem, e sabendo disso o protagonista não conseguia acreditar nas palavras do seu professor, mas não podia ir contra o que ele falava. E desse jeito ele voltou a correr por aí com o seu professor entre cargos vilarejos, correndo ainda mais rápido durante várias semanas, matando qualquer monstro que estivesse no seu caminho, e ele estava correndo tanto que não percebeu mais o tempo passar, até que chegaram no vilarejo principal. E aquele era o maior vilarejo que eles estiveram, e o protagonista achava que eles iam comer e descansar lá dentro, mas o seu professor falou que eles vão comer quando estiverem no caminho, isso porque eles iam através de um transporte especial que voava através dos céus. E na hora que o protagonista olhou para cima tentando achar o seu transporte, acabou ficando surpreso com o tamanho do barco voador passando por cima da sua cabeça, e ao pousar ele era ainda maior do que quando estava no céu, com uma cabeça de dragão, e o navio estava indo para a cidade central em alguns minutos, que era para onde o professor queria ir com o protagonista, a caminho da base dos caçadores, deixando o protagonista muito mais animado com tudo isso. E com nós dois lá dentro sentados em uma das cabines, souberam que eles iriam pousar em alguns momentos, fazendo o protagonista ir direto para a janela ver a cidade pessoalmente de cima, olhando que eles estavam muito perto da cidade central, desejando ter nascido em um lugar assim. E ao saírem do navio o professor dele falou que a nova base dos caçadores era na cidade central e iriam lá agora, e a base era dentro de uma enorme árvore branca, que era tão grande como um prédio, deixando o protagonista impressionado com aquilo, porque era incrível que ele chegou até ali, querendo se tornar logo um caçador de monstros, tendo que se comportar o máximo que puder. E na hora do registro como caçador o protagonista era mal educado, mas conseguiu passar do mesmo jeito, até que o seu professor encontrou um antigo amigo lá dentro que era um comandante de batalha, e vendo aquilo o protagonista não queria que qualquer um colocasse as mãos no seu professor, mas levou um soco do seu professor porque ele não podia fazer o que quiser desse jeito. E logo depois também se encontraram com os discípulos do general, fazendo com que eles tivessem uma rivalidade com o protagonista, levando todos eles para testar sua força numa missão de caçar monstros, e saindo de lá em um barco flutuante em alta velocidade chegaram nos monstros em um instante. E todos estavam se preparando para o começo da missão com expressões sérias, começando a avançar no campo de batalha, até o protagonista sair voando por aí falando um palavrão para chamar a divindade para seu corpo, ficando mais forte e ágil para correr até onde ele queria, mas os seus rivais ainda queriam mostrar a diferença de força entre eles enquanto cumpriam a missão. E para cada um deles chamar sua divindade era diferente, com um deles chamando a divindade do fogo para seu corpo, tendo suas sobrancelhas em fogo para mostrar seu poder, voando com uma explosão de fogo saindo do seu corpo, ultrapassando a velocidade do protagonista que ficou assistindo ele voar no céu, ativando um poder de fogo no seu braço, atacando com tudo em cima de todos os monstros mais fracos com um fogo divino caindo do céu e queimando tudo no seu caminho, matando e queimando os monstros. E o seu companheiro saiu correndo junto com ele falando para esperar, porque também queria matar monstros, chamando a sua divindade do trovão para seu corpo, que faz ele ficar rápido como um raio passando do lado do protagonista sem perceber. E quando ele acertou o seu bastão no chão era como se tivesse causado uma tempestade de raios através de todo o chão que acertou pedras e monstros em volta, tentando impressionar o protagonista com sua força, mas ele só arrancou seu próprio braço para usar na batalha, vendo ele avançar para a batalha, entendendo que ele tinha um corpo regenerativo, e que não era nada importante contando que ele não morra ali com eles no meio da luta. E o protagonista estava maluco matando todos os monstros com agressividade e energia infinita, fazendo um deles perguntar que tipo de treinamento ele fez para chegar até esse nível de força, falando que só ficou correndo todo esse tempo com seu professor, até que ele no meio da sua explicação foi atacado de surpresa em seu corpo, sendo arrastado até o outro lado do campo por um monstro mais forte que os outros.
E ele não estava conseguindo se mover porque tinha um braço atravessado no meio do seu corpo, e aquele monstro estava perguntando se foram eles que fizeram tudo aquilo com a sua terra, jogando o protagonista para longe, que na mesma hora começou a se regenerar, recebendo um elogio do outro aluno que viu que ele ainda estava vivo. Porém aquela batalha ainda não acabou, com a criatura de novo perguntando se forma eles, vendo o protagonista pulando direto no seu corpo para atacar, impressionando o seu rival pela velocidade de movimento que ele tinha, mas do mesmo jeito o protagonista acabou levando uma surra do monstro porque estava atacando sem pensar duas vezes. E usando seus poderes divinos, um deles chama a divindade do fogo e acerta o monstro, mas ele estava andando naturalmente no meio do fogo que nem sequer fazia um arranhão nele, ficando irritado que eles estavam destruindo sua terra, e o professor de longe estava vendo que eles tinham finalmente um oponente que vale a pena se esforçar, e que não era para o causa de Lagarto fazer tudo sozinho, tirando sua roupa para arrancar seu braço mais uma vez como arma, falando que vai matar aquele monstro, mesmo que ele perca 1000 vezes. E o outro aluno fez uma armadura de raios para de proteger de ataques que estariam vindo, enquanto ele e o seu amigo atacavam o monstro ao mesmo tempo com seus poderes, mas quando acertam não teve nenhum efeito em machucar a criatura, porque eles eram muito fracos para ele, e o protagonista estava pulando logo em cima do monstro, atacando por cima com seu braço, acertando a cabeça do monstro com toda a força, mas de novo não adiantou nada porque ele se virou na mesma hora para atacar o protagonista. Mas antes que o pior acontecesse, um dos garotos foi ajudar o protagonista, dando um soco no braço do monstro para não acertar o cauda de lagarto, conseguindo então desviar o soco para o corpo do protagonista, que foi explodido, e que foi por muito pouco que algo pior não tinha acontecido ali. Falando para o protagonista não perder o foco que tinha, vendo que o outro amigo também foi ajudar eles com seus raios, preparando o seu bastão para dar um golpe ainda mais poderoso bem no meio do corpo do monstro, que foi golpeado por um poderoso trovão no estômago, e aquilo era tão forte que ele não aguentou e foi arremessado para o outro lado de um enorme pedregulho. E momentos depois o protagonista ficou preocupado, que se não fosse o garoto ele podia estar morto, mas agora não era hora de ficar pensando no que já passou, com o monstro vendo que eles eram fortes, querendo usar todo o seu poder contra eles, usando o seu poder despertado de anel do demônio, para criar uma arma poderosa que vai ser usada ao seu lado com o anel na cabeça, gritando de que vai comer todos aqueles garotos que estavam na sua frente. E a arma que ele criou era como um machado cheio de espinhos nas costas, que quando balançado causava uma forte onda de poder na sua frente, e quando estava prestes a acertar os meninos eles abaixaram do golpe que pode partir montanhas ao meio sem nenhum esforço. E vendo aquela situação os dois alunos resolveram aumentar o seu nível de poder, senão iriam acabar sendo devorados pelo monstro em questão de minutos, todos aumentando até o nível 3 de possessão divina, avançando para o combate mais uma vez com uma aparência diferente de antes, e vemos um pequeno flashback mostrando que o nível de possessão divina varia do nível 1 até o 10, e o protagonista não chega nem perto do nível 1 de ver a divindade, mas ele consegue matar monstros facilmente por ter uma força além do seu nível, mas só vai ser capaz de derrotar monstros mais fortes com um poder divino maior que antes. Então, seguindo essa lógica, se ele se encontrar com um monstro que despertou o anel do demônio, ele não pode vencer de jeito nenhum. E voltando para o presente, o protagonista não queria ter medo da morte, mas sim de não ser capaz de matar monstros, recuperando então sua concentração para poder enfrentar o monstro que estava bem na sua frente. E então os outros dois discípulos estavam ainda tentando matar o monstro sem sucesso, e um deles estava quando recebendo um ataque daquele enorme machado vindo, mas conseguiu se defender usando o bastão de raios e trovões, sendo elogiado por sua força pelo monstro, porque ele agora ficou um pouco mais forte, mas aquilo ainda não era suficiente, sendo empurrado para trás e tendo sua barriga cortada no meio. E o seu amigo saiu correndo para tentar socorrer ele, pegando no meio do ar, perguntando se estava bem, mas por sorte o corte foi superficial, porém aquele monstro ainda era mais forte com o anel em força física e seu poder não tem efeito nele, então o plano era bloquear a sua visão enquanto o seu amigo ataca ele pelas costas avançando como um trovão, ouvindo que o monstro ia cortar ele ao meio com seu machado, mas na mesma hora o outro aluno usa seus poderes de fogo como fogos de artifício, bloqueando assim o campo de visão com fogo,
dando a chance para seu colega atacar o monstro pelas costas, fazendo um triângulo com seu bastão especial, preparando para fazer um ataque ainda mais poderoso, chamado tiro de energia, que fez um enorme furo no meio do corpo do monstro em sua frente. E isso fez o monstro ficar enfraquecido que eles estavam atacando ao mesmo tempo por não ser rápido o suficiente como eles, mas ele ainda podia ser mais rápido que o menino que usa a divindade do fogo, atacando e indo na direção dele, mas o garoto já estava preparado para tudo, batendo uma palma bem na sua frente como antes, que causou outra daquelas explosões que deixava ele sem sua visão, achando que eles estavam irritados com o fato de terem nascido como comida para monstros, mas os dois falaram que eram os monstros que tinham medo por de esconderem dos caçadores, mas ele não tinha medo de ninguém até que um deles começou a concentrar ainda mais poder no seu corpo. Com isso os monstros ficou mais animado falando para eles avançarem logo e acabar com suas vidas, até que atrás dele começou a se formar uma enorme aura de poder condensado. E quando todos foram olhar para saber o que era, viram o protagonista acumulando todo o poder que podia, se lembrando de uma lição que o seu professor ensinou para ele derrotar monstros mais poderosos, que ele iria concentrar o seu poder de uma forma especial usando sua divindade especial, deixando todo o poder fluir através do seu corpo até dentro do chão, e ele gritou de tanta força que estava fazendo para cumprir sua missão, que chegou até um ponto dele destruir o chão em sua volta. E com o poder fluindo em alta velocidade em seu corpo, era a única forma que ele poderia aguentar essa forma, e graças à sua regeneração ele pode aguentar toda a dor e agonia disso estar acontecendo com seu corpo. Essa seria a única forma dele conseguir derrotar um monstro que foi despertado. Mas para o seu azar ele ainda tinha uma possessão incompleta, e o monstro também percebeu isso, avançando direto no seu corpo, descobrindo que ele tinha um corpo capaz de se regenerar, deixando ele muito feliz, só que para o protagonista as coisas seriam diferentes, avançando também na direção do oponente. E os dois se encontraram no meio do caminho com a maior animação do mundo. O monstro agora não queria matar ele mas sim manter ele preso para que fosse sua comida, e o protagonista querendo matar ele e lhe dar um nome, e os dois outros meninos falaram que iam ajudar porque precisam acabar com essa batalha o mais rápido possível, avançando com todo o poder que os dois tinham juntos. E essa era a primeira vez que o protagonista estava usando todo o seu poder contra alguém, e queria ver isso mais de perto dos outros, e quando o protagonista foi cortado em sua barriga, mas não adiantou nada, porque ele continuou avançando para o ataque ao monstro, até acertar em cheio a cabeça dele sem erros usando toda a sua força, fazendo o monstro perceber que vai demorar mais tempo do que imaginava para desmaiar o protagonista, tentando atacar o protagonista com sua arma, mas o protagonista conseguia desviar abaixando de cada um dos ataques, porém o monstro falou que não vai morrer assim tão fácil como ele esperava, surpreendendo o protagonista que ele ia atacar mais uma vez, mas no último segundo que ainda tinha aparece uma explosão de raios, aquele era um de seus rivais segurando o ataque para não acertar o cauda de lagarto, que deixou o monstro muito mais irritado do que antes que não estava vencendo, e o outro com fogo tentou mais uma vez usar o seu poder divino para atacar o monstro, queimando o chão embaixo da criatura que estava mais brava do que antes. E antes que ele esperasse o protagonista mais uma vez estava avançando em cima do monstro, que foi golpeado com toda a força e arremessado para o outro lado de vários pedregulhos pelo soco, sofrendo ferimentos internos e sangrando pela boca por causa do impacto, deixando os três alunos felizes de que o plano deles estava funcionando muito bem. E um dos meninos estava preocupado com a sua energia porque parecia que ele ia desmaiar, mas ele falou que isso não vai acontecer até o monstro morrer, e eles estavam tentando derrotar aquele monstro juntos, porque nem o aluno de nível 3 era capaz sozinho, e para isso o de fogo estava querendo acumular poder suficiente para fazer isso sem se matar, falando que vai avançar com eles assim que estiver pronto para voltar para o combate. E seguindo assim ele começou a se concentrar em seus poderes sem pensar em mais nada, e pensando na sua situação o monstro estava decidindo uma forma de vencer, porque se ele perder iria significar a sua morte de qualquer maneira, significando que era hora dele sacrificar metade da sua vida para obter mais poder. Usando o anel do diabo para puxar o poder para dentro do seu próprio corpo, que iria queimar, mas se adaptando rapidamente ao novo poder que ele tinha para ser usado, mas como estava demorando os humanos pensaram que ele tinha fugido da luta, mas na mesma hora ele aparece como um raio na frente deles com toda a sua força,
quase acertando no rosto de um deles que estava assustado com sua velocidade, percebendo que ele tinha absorvido o anel do demônio dentro do seu corpo, e no mesmo segundo o protagonista tenta atacar ele com um chute na cabeça, mas seu corpo foi segurado na mesma hora e arremessado para o outro lado com toda a sua força, e no mesmo segundo o monstro já estava em cima do protagonista, pronto para atacar, socando ele com toda a sua força até ser quase enterrado no chão, fazendo ele ficar se contorcendo de dor no meio das pedras. Ouvindo o monstro dizer que vai cortar o seu corpo de uma forma perfeita, e que era para ele ficar parado, porque assim que desmaiar, não vai sentir mais nada, e quando o protagonista estava em apuros o seu rival aparece para usar seus poderes de trovão, e tenta falar com ele pessoalmente, mas o cauda de lagarto já tinha desaparecido depois do ataque. O monstro então arremessado para longe de onde o outro estava antes, ficou furioso com o menino que usa trovões e raios sem saber como se livrar dele, mas quando menos esperava o cauda de lagarto estava em cima de sua cabeça, atacando ele de cima para sentir a dor que ele sentiu sendo esmagado da primeira vez, golpeando e acertando várias vezes o monstro falando para ele morrer logo, achando que agora ele ia mesmo conseguir matar ele, usando somente seus punhos para esse trabalho sem nenhuma outra arma, até que o braço do monstro agarrou o rosto dele de uma forma inesperada, segurando ele para atacar o estômago do protagonista com tudo o que ele podia, dizendo que seria fácil dele desmaiar se não puder respirar mais daquele jeito, falando que ele não precisava se preocupar pois seria bem gentil fazendo isso. Mas o protagonista não desistiu e agarrou parte dos ossos do monstro e puxou com toda a força, forçando a sua saída de perto do monstro que jogou ele mais longe ainda, deixando ele irritado que sacrificou metade de sua própria vida para tentar matar eles três, até que de repente um raio prende o seu braço direto no chão vindo de debaixo da terra, junto com vários outros que atravessaram todo o corpo do monstro como estacas, deixando ele imóvel. Esse era outro dos podres daquele garoto de antes, que estava ficando ainda mais forte, porém o monstro não queria saber disso, porque eles não eram nada comparado a ele. E o menino não ia conseguir segurar ele por muito tempo, chegando então a hora de finalizar o monstro, mas não era o cauda de lagarto que ia fazer isso, o verdadeiro oponente era o da divindade de fogo que estava quase totalmente possuído pelo deus, andando como se seu corpo estivesse em completas chamas, fazendo o monstro então implorar pela sua vida achando que ia ser morto agora, mas o garoto não se importou falando para ele sentir toda a agonia de morrer pelo fogo, queimando o corpo do monstro ao colocar uma chama dentro dele, que saiu de dentro como uma forte luz, consumindo toda a sua vida por dentro da sua alma, destruindo também o anel do diabo em sua cabeça, sendo então capazes de finalmente matar aquela criatura enquanto o protagonista observava o seu corpo virando cinzas em sua frente. E a missão deles finalmente havia terminado e podiam descansar depois de tudo, mas ainda tinha algo errado. O cauda de lagarto estava achando que o garoto estava esquisito, vendo então do seu lado que o corpo do seu amigo estava prestes a ser consumido pela divindade que estava dentro do seu próprio corpo. Era como se ele estivesse morrendo pelo fogo no seu corpo, e que já estava ficando tarde demais para conseguir salvar ele, e a única chance deles era remover o bracelete de ouro que estava no seu braço, e o protagonista se ofereceu para fazer isso já que não tinha nada a perder, até que o seu mestre chegou na mesma hora falando que ele faria isso ele mesmo, e sendo algo muito perigoso ele só falou para ninguém atrapalhar ele porque ele pode fazer isso. Colocando sua mão na cabeça em chamas do garoto, e usando um poder especial da sua divindade poderosa para controlar o poder divino dele, e quando isso aconteceu a divindade dentro dele parecia ter se acalmado e o menino de volta à vida são e salvo. E o garoto quando acordou soube que foi salvo pelo amigo do seu mestre, agradecendo por tudo que ele fez por ele, falando que ninguém saiu ferido por causa do que ele fez e estava tudo bem, e que a sua missão finalmente havia acabado, e da próxima vez iriam precisar tomar mais cuidado, já que o único que se queimou foi o seu mestre em segredo. Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscrever, e deixar nos comentários o que iriam gostar de ver quando o canal chegar a 10.000 inscritos.